Olá, seja bem-vindo a mais uma série Revista da Tarde com Clarice Fogaça. É sempre uma grande alegria saber que você acompanha aqui toda a nossa programação na Rede Super, canal 31.1, através da tela da TV e também através do nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. E olha, nesta semana nós vamos falar sobre saúde emocional, propósito e transformação de vida. E vamos entrevistar a querida Ana Paula Porcino Pellens, ela que já esteve aqui algumas vezes no programa, ela é psicóloga e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, uma trajetória emocionante de uma profissão que transformou a própria dor em propósito de vida, é isso mesmo. Ela é psicóloga há 16 anos, especialista em saúde emocional, traumas, ansiedade e desenvolvimento humano. Ana Paula Porcino Pellens tem ajudado muitas pessoas, muitas famílias e empresas a reconstruírem suas histórias através da saúde mental. Acompanhe com a gente aqui o nosso bate-papo. Ana Paula, que alegria recebê-la mais uma vez aqui no Revista. Seja bem-vinda. Grata sou ao convite. Muito bom ter você aqui. Ana, você tem uma trajetória bonita de ressignificação, uma trajetória que nos ensina muito e sempre quando a gente conversa, eu gosto de ouvi-la, gosto muito de ouvi-la, aprendo contigo. E você conta, né, as suas histórias. Eu acho lindo porque você não esconde a vulnerabilidade. Você não esconde as dores que você passou. E isso é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa guarda por um tanto tempo sua vulnerabilidade, seus problemas. Mas o importante é trazer essas histórias até para ajudar outras pessoas, que é o seu caso, né? É o seu caso aí na sua profissão. E na sua história você me contou, Ana, que você começou na psicologia ainda na sua infância através da dor da perda do seu pai. Que eu imagino que deve ter sido muito difícil, né? Afinal de contas, quem não sofre, né, com a perda de um ente querido da gente, sim, com um familiar. Como essa experiência toda ela marcou a sua vida e ela despertou em você, então, o desejo de ajudar outras pessoas? Bem, esse fato que ocorreu na minha história de vida foi quando eu tinha 9 anos de idade. Então, até os 9 anos de idade, eu era uma criança normal, brincava e tal. Porém, com a morte do meu pai, que foi inesperado, que foi um acidente, e eu vi e tal, eu me tornei uma garota muito malcriada, revoltada. E como meu pai salvou a vida da minha mãe, eu a culpava a minha mãe. Então, e foram durante 2 anos dos quais eu fiquei muito irritada. Minha família não sabia como lidar comigo. E eu sou grata porque minha mãe sempre teve um princípio, né, que durante as férias ela sempre mandava a gente para a escola, para os retiros, colônia de férias, e isso mudou a minha vida, porque lá foi onde que eu me despertei que eu precisava de ajuda. E eu nem tinha muito conhecimento, e eu fui pedir ajuda. E hoje, depois de 30 anos desse fato, eu descobri que o projeto do qual eu pedi ajuda foi criado por uma psicóloga, a qual eu sou muito grata. Então, toda essa história me trouxe quais ensinamentos? Toda revolta, ela tem algo, esconde algo. Mudanças de comportamento acontecem, seja por causa de traumas, dores, e nem sempre sabemos expressar. E com o atendimento que eu tive, auxiliou eu resgatar quem eu era quando eu era criança. Tanto é que eu consegui liberar perdão para minha mãe, ver a história diferente e vendo como uma prova de amor, do cuidado do meu pai para conosco. Então, isso foi um dos grandes ensinamentos. Uau. Revoltas ou qualquer atitude inadequada pode estar referindo a uma dor. E isso trouxe hoje para mim, eu olho para as pessoas diante desse olhar. O que será que está acontecendo? Como eu posso somar como profissional para potencializar mais saúde? Certo. E só que tem muitas pessoas que não conseguem, Ana, contar a sua história, abrir seu coração, né? Chorar no ombro de alguém,
De repente dizer, olha, eu estou sentindo isso, eu tenho esse sentimento de culpa, eu não consigo perdoar, né? No caso, alguém da minha família, um amigo, né? Ou alguém próximo. Tem pessoas que têm essa dificuldade. E como que mensagem você deixa para aquela pessoa que talvez está nos assistindo agora, inclusive, né, aqui através da tela da TV, aqui na Rede Super, ou lá no canal do YouTube, aquela pessoa que talvez está nos ouvindo e possa estar dizendo assim, poxa, eu estou passando por algo parecido. Eu sou essa pessoa que não consigo perdoar lá o fulano de tal, a fulana. Eu sou essa pessoa que carrega isso há tantos anos e ainda não consegui me libertar, né? Qual que é a mensagem que você passa para essa pessoa hoje, Ana? Para que essa pessoa que tem resistência, na verdade, de procurar ajuda emocional. Romper paradigmas. Porque romper paradigmas é você se posicionar e ser protagonista da sua história. Ou eu quero uma mudança. E, então, ter coragem para querer mudar. As dores, os traumas, elas ocorrem no nosso dia a dia. O viver tem os seus pontos positivos e negativos. É se permitir algo novo. Porque o adoecimento, ele gera perdas. O luto não resolvido, né? Eu conheço pessoas que não conseguiram resolver os seus lutos do passado. E no presente isso ainda vem. Né, causando dores, distanciamento, isolamento, aumento da ansiedade, sintomas depressivos, entre outros sintomas, até mesmo a compulsão. Então, a questão de você se permitir. E na sociedade, falar, psicologia para loucos. E eu deixo a seguinte analogia. Vamos pensar num bolo de cenoura. Então, quero que você pense num bolo de cenoura tradicional, comum, né? Um bolo de cenoura. Agora eu quero que você comece a pensar um bolo de cenoura com aquela calda de chocolate por cima. Ana Paula, o que você quer dizer com isso? A questão é, o bolo, a massa, não é a mesma? Qual que chama mais atenção? Para mim é o que tem a calda. É isso, a intenção é essa. A psicoterapia, ela auxilia você a potencializar. Podemos fazer uma outra analogia, uma maquiagem. Um pintar as unhas, um acessório, os homens, né? Pode colocar um boné. Ele continua sendo o mesmo homem, ou a mesma mulher sem a maquiagem ou com a maquiagem. Mas com a maquiagem dá um toque a mais. O boné pode ser um charme a mais, dependendo do chapéu. Então, a psicoterapia, ela visa isso, potencializar mais saúde. E a decisão é, eu quero continuar adoecendo ou eu quero redescobrir o viver? Muito bom. E você, quando começou, então, você através da sua dor, então você foi procurar, né, conhecimento na área da psicologia, certo? Você se interessou por essa área de tal forma que você se tornou uma psicóloga e hoje você atende muitas famílias, você transforma a vida de muitas pessoas, você ajuda muita gente, na verdade. E no próximo episódio, o que você acha da gente falar um pouquinho, né, de quando você começou, como que foi aquele começar a estudar, aquela menina estudiosa, né, que estava ressignificando, mas que queria aprender um pouco mais para não somente ajudá-la, mas para ajudar outras pessoas. Só que você começou depois de casada, certo? A sua formação em psicologia. 24 anos, nova ainda, por isso eu digo uma menina ainda, né? Muito bom. E eu gostaria muito de saber dessa tua trajetória, né? Porque você não pensou só em você. Você pensou em você, mas você pensou nas pessoas já ao teu redor, tão nova, com 24 anos. Eu imagino que você já sentia a atmosfera ao seu redor, na atmosfera familiar, os amigos, o casamento. Então, que tal você contar no próximo episódio pra gente essa experiência, como foi, né? Essa forma, assim, digamos assim, de enxergar, né? Os pacientes na sua profissão já trazendo essa bagagem sua também, das experiências de vida que você já havia passado e também com a experiência do casamento. Combinado? Combinado.
E você que está conosco, nós temos mais essa semana para falar com Ana Paula, ela que é psicóloga, e ela vai falar bastante sobre psicologia, sobre a mente humana, sobre traumas, inclusive vai trazer muitos materiais aqui para mostrar para você, livros que ela escreveu. Então fica com a gente durante toda essa semana aqui. E agora nós vamos para o quadro Minuto em Informação e Negócio. Você sabe como a LGPD afeta o seu negócio? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Já faz algum tempo que ela tem sido implementada no Brasil, mas muitos empresários ainda não perceberam como essa lei afeta o seu negócio. A LGPD prevê que os dados pessoais, eles precisam ser tratados pela instituição que recebe, ou seja, pela sua empresa, pelo seu negócio, e eles precisam ter o consentimento daquela pessoa que forneceu esse dado pessoal. Você tem buscado otimizar e ter segurança dos dados que você tem trabalhado dos seus clientes? Então, cuidado, você pode ser autuado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa saber que para o seu negócio, para você armazenar o aniversário do seu cliente, dados pessoais, você precisa ter o consentimento desse usuário. Se você não está atento a isso, fique atento e cuide do seu negócio para que não seja afetado por essa lei. Aqui é Ana Araújo no quadro Minuto Informação e Negócios para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Ana. E o nosso programa de hoje vai encerrando por aqui, mas a gente espera você no próximo episódio. Deixo aqui meu abraço carinhoso. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Nessa semana estamos aqui com a nossa convidada especial, é a psicóloga Ana Paula Pucino Pellens. Ela que é psicóloga já há muitos anos com atendimento clínico e veio aqui para nos falar sobre saúde mental, sobre propósitos que transformam vidas. E você é nosso convidado para acompanhar aqui o nosso bate-papo, tenho certeza que você vai gostar. Ana Paula, já no primeiro episódio você já contou um pouquinho da sua história, que bom ouvir um pouco da sua história. Bem-vinda mais uma vez. Gratidão pelo convite. Muito bom tê-la aqui. E você falou um pouquinho, né, da sua dor, o que levou você a iniciar com a psicologia, a ter esse interesse, né? O que despertou você a começar a estudar psicologia. E agora eu te pergunto, como que isso tudo, como que essa sua bagagem, né, influencia no atendimento, né? As pessoas que você atende na sua clínica, as pessoas que você atende nas empresas, porque você tem atendimento em vários locais, não é mesmo? Como que essa bagagem toda, essas experiências de vida que você trouxe, né, começou a influenciar, eu vou dizer assim, lá no início já da sua carreira como psicóloga, até o seu próprio casamento, né? Porque quando você casou, você estava em formação em psicologia, é isso? Eu casei em julho. E final de julho, eu casei no início de julho, e no final de julho eu comecei a faculdade. Então, a faculdade faz parte da minha jornada também como esposa. E hoje parei nesse ano 22 anos que estou casada com o meu marido. Que bênção. E quero mais. Que bênção, amém, amém, que Deus abençoe. Inclusive, seu marido está assistindo, né? Com certeza. Sim, gratidão, abraço a você, amor. Abraço para seu esposo, o nome dele é? Fabrício. Fabrício, um abraço para o Fabrício. Então, Ana, como que toda essa bagagem, todo esse seu ressignificar, como que tudo isso influenciou e continua influenciando no atendimento aos seus pacientes? Bem, a mudança que ocorreu na minha vida quando eu era uma adolescente, porque quando eu tinha 12 para 13 anos, e depois disso eu sempre fui buscando estudar, mas também ser cuidada, né? Ter atendimentos com psicoterapeutas. E hoje eu olho para as pessoas porque todos nós podemos reaprender a viver. E o nosso corpo é lindo, então a gente não desenvolve as nossas capacidades
cerebrais, cognitivas, enfim, gerais. E então eu olho para cada pessoa com um olhar assim, ela pode reaprender. E uma das coisas que eu vejo também, que a minha experiência de vida, isso nos mostra o quanto que eu sou um exemplo de mudanças. E eu posso ajudá-la a olhar para a vida dela e potencializar esses reencontros com as suas histórias, mas também liberando daquilo que é tóxico e se posicionando. Porque a jornada da psicoterapia, ela envolve esse posicionamento. Eu só consigo mudar alguma coisa se eu me posicionar. Sim. Não há mudança se a gente não quer primeiro, né? É aquela mudança que eu quero até no outro, começa em mim, né? Desse jeito. Então, falando sobre a minha jornada pessoal, eu comecei a colocar muito em prática. O que eu falo hoje, incentivo, tem a ver com as minhas atitudes práticas. Até hoje, né, eu estava no salão e comentando sobre pequenas atitudes que nós podemos realizar no dia a dia para diminuir a ansiedade. Mas as pequenas atitudes que eu estava mencionando são coisas que eu vivo também na minha vida. Então, quando a gente tem essas evidências práticas, isso muda. Um exemplo, né? Estava falando sobre cultivar tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos. E isso potencializa o quê? Menos ansiedade, fortalecimento do amor, da bondade, e amor e bondade, entre outras coisas que são importantes para o desenvolvimento dos hormônios de bem-estar, ele só ocorre quando a gente pratica. Agora, 5 minutos de estresse ou 5 minutos de raiva potencializa 26 horas de alterações do nível do cortisol. Então, as pessoas começam a ter mais dor de cabeça, dores nas costas. Então, quando a gente começa a desenvolver pequenas ações diárias que potencializam a saúde, ao longo do dia a gente terá mais saúde. E a vida, então, a minha vida, ela reflete hoje o que eu também estou ajudando outras vidas a desenvolverem com os princípios alinhados, né, da psicologia, da neurociência, entre outras ações. Perfeito. E você lá, ainda voltando um pouquinho lá durante a faculdade, você recebeu um convite bem especial também, sim, Ana, de liderar grupos terapêuticos femininos. O que essa experiência ensinou a você? Qual o propósito que trouxe, né, esse posicionamento e oportunidades? Essa oportunidade, sou muito grata a Helena Salvati, que não me conhecia, estava andando no corredor e ela fez esse convite. Eu preciso de alguém que trabalhe com as mães enquanto nós estamos atendendo, né? Era coordenação motora. Essa experiência me potencializou muito no sentido da importância de construir grupos terapêuticos, pequenos grupos. Tanto é que hoje eu quero muito desenvolver dentro do consultório, na modalidade online e presencial, trabalhando focado em relação à ansiedade, porque o grupo terapêutico, aquele grupo terapêutico deu tão certo, era para ser apenas 6 meses. E ele cresceu, saiu da faculdade, ele foi para a UniOeste e depois foi para a Paz, né, trabalhando com as mães de Ubiratã, e ele deixou, sabe, muitos frutos, pesquisas realizei. Então, aquele trabalho, 2 lições. Posicionar diante das oportunidades, mesmo como você acha que não tem a capacidade. Se você acha assim, posso crescer com isso, busque ajuda. Porque eu tive redes de apoio que me auxiliaram. Professora, a Julise, né, que também me somou na minha vida. Que bênção, Ana. Mas você não parou por aí. Você também teve a oportunidade de desenvolver ali um trabalho com as crianças, né? Foi no desenvolvimento infantil e educação inclusiva. Eu acho isso tão bonito, essa educação inclusiva. O que mais te impactou nesse período de trabalho em que você trabalhou com as crianças e as famílias? Bem, desde a minha adolescência, eu já desenvolvi ações com crianças. Sonho da minha mãe que eu fosse professora. Fiz até magistério. Mas dando aula, né, com as crianças, nos meus voluntariados, assessorando. Então, o trabalho com as crianças, para mim, é de impacto também geracional.
Com as crianças, a gente sempre trabalha com a criança e com a família. No meu trabalho, foram anos assim. E essa experiência na área inclusiva, ela me oportunizou de estar em ambientes dos quais eu jamais imaginei estar e também somando. E hoje, né, tenho uma criança em especial que alegra o meu coração de saber que eu somei. Hoje ele não, antes naquela época ele tinha 9 anos, hoje está acho que os seus 21 anos. E o quanto ele está desenvolvendo. Então saber que tem sementes das minhas horas, das minhas atitudes. Eu aprendi com ele, mas eu também somei. Por que aprender com o outro? Porque a experiência também nos leva a desenvolver, a buscar mais conhecimento, a ir atrás disso, aquilo, se aperfeiçoar para somar. Que maravilha. Eu imagino que isso não tem preço, né? Quando você vê uma pessoa indo bem e saber que você mudou o rumo daquela história que poderia não ter sido, né, com esse sucesso, mas que você foi um instrumento na vida dessa pessoa para mudar a história dela. É a história de transformação, na verdade. É isso que faz a psicoterapia, né? Individual, também em grupo. Mas a individual tem pessoas que têm mais perfil para o individual. Agora, tem pessoas que é importante trabalhar o grupo, porque o grupo ele trabalha coisas, a socialização. E é importante, porque hoje em dia as pessoas estão mais desconfiadas, as pessoas estão mais hipervigilantes diante de várias circunstâncias. E nós estamos deixando de relacionar, igual aqui, toquei verdade. aqui em você. E claro que na modalidade online eu não toco aqui, né? Não posso tocar, mas eu estou junto. E isso para o cérebro traz a questão da presença. Então, a psicoterapia, ela auxilia essa transformação. Muito bom, essa conexão, né? Há uma conexão, mesmo que seja um atendimento online, há uma conexão, né? Mesmo no online, você pode se conectar com uma pessoa, então você pode atender de um jeito que crie conexão, que essa pessoa possa sentir que você está ali, presente. Sim, eu tenho pacientes, eu sou grata à modalidade online, porque eu tenho pacientes que não estão em Curitiba, fruto pela modalidade online. Claro que cada pessoa é única. Sim. E também tem que saber como somar com isso, né? Mas estar presente e a transformação que a psicoterapia realiza, seja ela no individual, seja ela em grupo ou numa instituição, organização, visa na questão dos reencontros e mudanças de atitudes. Muito bom, mudanças de atitude, gostei. Ana, nosso episódio de hoje está terminando, mas tem mais essa semana e a gente continua com a nossa conversa, pode ser? Muito obrigada por hoje. E você que está nos acompanhando, que bom saber que você está aqui junto com a gente, acompanhando aqui esse bate-papo na rede Super Canal 31.1, aqui no Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Nós vamos continuar durante a semana, porque agora nós vamos para o nosso quadro Minuto Marketing. Você sabe hoje a importância de ter um site para o seu negócio? O site ele é praticamente o teu cartão de visita. Então, se eu quero saber mais sobre a sua empresa, como você vai mandar para mim informações da sua empresa ali pelo WhatsApp, pelo Instagram? Pode me mandar o portfólio do Instagram. Mas e se o Instagram cair? O que você vai ter para oferecer para as pessoas? O site, ele permite que você coloque qualquer informação que você queira nele sobre a sua empresa e ele depende de uma hospedagem e você pode migrar de um lugar para o outro. Então, você ter um site muito bem construído, ele funciona como um cartão de visita rápido, informativo e com a estrutura do jeito que você quiser. E ele só depende de você construir uma boa estrutura para passar uma boa mensagem. Eu sou o Luan, esse foi o quadro Minuto Marketing para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Luan. E o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso para você. Deus te abençoe.
Olá, bem-vindo a mais um Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Que bom saber que você está nos acompanhando diariamente aqui, sempre às 13 horas, na telinha da Rede Super, canal 31.1. E é claro que também estamos no nosso canal do YouTube, então se você perdeu alguma matéria, não conseguiu ver aqui na tela, corre lá para o nosso canal do YouTube, é Rede Super Curitiba. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Olha só, nessa semana eu estou aqui com a psicóloga Ana Paula Porcino Pellens, ela que é psicóloga, e ela veio contar um pouco da sua trajetória para nós, para nos inspirar e também falar bastante sobre saúde mental, propósito e transformação de vida. Acompanhe aqui o nosso bate-papo. Ana Paula, que alegria, né? Mais uma vez contigo aqui nesse novo episódio. Você contou um pouquinho o início da sua trajetória nos primeiros episódios. Nós já estamos no 3º episódio nesse dia de hoje e vamos continuar então contando um pouquinho sobre a sua trajetória, porque você tem várias especializações, certo? E você me contou que em 2013 você foi aos Estados Unidos para se aperfeiçoar no método Sunrise voltado ao transtorno do espectro autista, certo? Como que foi essa experiência? Como que isso tudo ampliou aí a sua visão profissional e humana? Primeira coisa, eu sou muito grata porque foi um presente, quebra de paradigmas, mentalidade. Eu falava, eu nunca vou pisar nos Estados Unidos, e olha. E sou muito grata ter aquela oportunidade. Lá foi uma oportunidade de olhar também como os americanos atendem. Eu vi a importância de uma equipe multidisciplinar, porém com uma visão integrativa. Uhum. Então isso mudou a minha história. Lá a questão da alimentação associada também ao tratamento, e foi muito especial para a minha vida, porque a gente também desenvolveu a presença, né? Como brincar, como estar presente. Então foi muito especial aquela viagem, não só para o aspecto profissional, mas também para a Ana. Na minha vida pessoal, como mencionei, o romper paradigmas, de rever coisas. E cada vez que eu estou nos Estados Unidos tem um toque especial para mim. Então ali foi uma oportunidade rica de você também, como a gente falou, do posicionar em aceitar o novo. Eu jamais imaginava que eu estaria indo para lá e através da vida profissional. Por quê? A criança tinha atendimento lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E aqui no Brasil eu consegui somar com vidas, com conhecimento, e durante muitos anos trabalhando com a família, porque também, como eu falei lá atrás, da importância de ter o espaço das mães. Sim. Espaço dos pais. Muito importante. Tem um livro que eu gosto muito do livro, que fala do Busgalia, que é um autor referencial, que fala sobre essa relação dos pais nestes momentos. Então, a visão e a vivência nos Estados Unidos permitiu para trazer pequenas ações aqui no nosso país. Muito bom. Ana, e você mesmo sendo especialista em saúde emocional, você viveu também um período de exaustão, né? Você falou do novo, que às vezes é preciso ter esse olhar para o novo, né? Mas você mesmo sendo psicóloga, você também passou por momentos de exaustão e ativismo profissional, que você conta pra gente, né? Como que você percebeu que estava realmente adoecendo emocionalmente? Eu estava vivendo o ciclo automático. Grata sou ao meu marido que me abriu os meus olhos. Então eu estava deixando de viver as pequenas coisas. Profissionalmente eu estava trabalhando. Então eu voltei dos Estados Unidos e as portas... Grata sou todas as oportunidades. Então, eu trabalhava no 3º setor, dentro do consultório, e prestava ações ainda dentro das organizações. Porém, eu fui esquecendo de estar presente, jantar juntos. E ali foi o começo de observar. Eu não sabia algumas coisas mais da minha casa. E eu vivia constantemente indo ao hospital, pressão alta. Então, foi muito interessante quando alguém conversou comigo, Ana... E aquela conversa abriu os meus olhos. E ali tem a janela de Johari, né? Que é uma... Muitas vezes nas nossas vidas, nós vamos seguindo e tem as áreas cegas. E é importante que alguém fale. As pessoas que verdadeiramente amam a gente, abrem sempre os nossos olhos para rever as nossas atitudes. Aí vale
da sua atitude, querer olhar para aquilo que a pessoa está falando, se faz sentido ou não. Mas a grande questão é posicionar. Sim, e enquanto você falava, eu lembrava aqui de quantas mulheres passam por isso, né? Essa exaustão, muitas vezes exaustão profissional, às vezes até em casa, né? Fica difícil, não consegue conciliar as coisas, é difícil essa desconexão que acaba acontecendo, né, entre a família, porque daí a pessoa se perde um pouco, a pessoa quer fazer muita coisa, e a gente sabe que nós mulheres, nós somos proativas, né? A gente quer fazer um monte de coisa, isso é bom, Deus nos fez com essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive, né? Nós temos essa capacidade, o Criador já nos fez assim, mas às vezes a gente exagera. E quem já não exagerou uma vez que atira a primeira pedra. Enfim, mas a gente tem visto, né, tem acompanhado muitas mulheres que passam por essa exaustão e acabam ficando com ansiedade, né? Esse que é o problema, né? Pode gerar uma ansiedade muito grande, inclusive até depressão. Sim, não somente isso. A grande questão é a perca do viver. Uhum. O ciclo automático, ele esconde algo. Foi uma das coisas que eu aprendi na minha vida. E foi quando eu dei eu não estava percebendo. Eu era a salvadora da pátria, digamos, querendo somar com todos, mas eu estava esquecendo de mim. E o alerta me trouxe, vou rever a minha vida. E foi quando eu fiz ações. Então, a essas mulheres que hoje podem estar tendo esses sintomas, esquecimento do viver, perdendo o que eu gosto de fazer, perdendo a alegria de viver. Uhum. É necessário, é igual aqui, eu bati, liberou um som. Rever a sua história de vida. E isso pode acontecer, tem idades que pega mais essa questão, diante de uma aposentadoria, Sim. até a questão das transformações, né, dos novos desafios. Mas a grande questão é, sempre há possibilidade de rever nossas atitudes e reaprender coisas novas. Uhum. Nós podemos sempre reaprender. E dentro de nós, estamos aqui falando, mas as células estão movimentando. Sim. Então, o movimentar já faz parte da nossa história. Porém, nós precisamos movimentar em prol de conquistar mais saúde e até mesmo rever algumas coisas na nossa história de vida. Tá. E eu fico aqui pensando também que sozinha, às vezes, a gente não consegue enxergar isso, né? Você precisou de alguém que chegasse e dissesse para você, Ana, vamos rever isso aqui? Sim, olha, a gente está aqui porque teve um encontro de duas pessoas. Sim. É um homem e uma mulher e aqui estamos. O ser humano precisa do relacionar. Até tem um estudo que pontua, né, alguns neurocientistas, que nós precisamos de ter 5 amigos dos quais a gente pode ser verdadeiros. Porque trabalhar a autoconfiança, mas a grande questão é, na arte de viver, ninguém é sozinho. Nós precisamos de professores, para estar aqui eu precisei estudar, para aprender a dirigir teve alguém. Então, é necessário se permitir, olha, eu vou em busca. Então, falando de saúde mental, a dificuldade vem de não aceitar que precisa de ajuda, as resistências, mas alterações no comportamento, inclusive na compulsividade de querer comprar, e pode ter sinais de alerta. Se você observa a sua vida, que tem, seja na área pessoal, relacional, profissional, que não está legal, é porque é um sinal de alerta que precisa de ajuda. Então, se você está com um exemplo, se o carro está com problema, você tem que levar um especialista. Sim. Então, olhar para as nossas vidas também é isso, de se posicionar em busca para resolver. E é um autocuidado, e esse autocuidado pode potencializar muito mais saúde e reconexões. Muito bom. Ana, está chegando ao final de mais um episódio, ainda bem que tem mais essa semana, a gente vai continuar conversando, né, sobre saúde mental, sobre propósitos que transformam as nossas vidas. Já vamos deixar o seu @ aqui, vamos deixar o seu Instagram para o pessoal começar a te seguir, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, que tal? O meu Instagram é Ana Paula P. Pellens, PC. Ou você pode procurar o meu blog, Olhe Dentro, Mude Fora, que daí vocês vão olhar lá todos os meus dados.
Perfeito, Ana, muito obrigada por hoje. A gente continua nessa semana. Obrigada. Que bom que você está acompanhando aqui o nosso bate-papo da semana sobre saúde mental, propósito e transformação de vida aqui com a doutora Ana Paula. E agora nós vamos ao nosso quadro Minuto Saúde Feminina. Toda mulher deixa para se priorizar muito tarde. A gente se preocupa com a casa, com o marido, com os filhos e às vezes o tempo vai passando e você só se dá conta lá pela menopausa, 48, 50 anos. Mas é muito importante a gente pensar que da mesma maneira que nós suportamos e carregamos todo mundo, essas pessoas também precisam que você se sinta bem, que você esteja bem. Então aí entra o autocuidado. Olhar para você e perceber que muitas vezes você deixou de fazer exames, que você precisa ver como estão os seus hormônios, suas vitaminas. Não apenas, eu como direito a carne, a salada, a verdura. Eu tomo suplementos da farmácia. A reposição de nutrientes, de suplementos via oral, tem uma absorção muito pequena, em torno de 15 a 20% em algumas substâncias. Então, às vezes, o que você acha que está perfeito, você só está empurrando com a barriga. A mulher é o apoio da família, a mulher é o apoio dos filhos, o equilíbrio do homem. Mas elas têm que estar bem, ela tem que estar se amando, ela tem que estar com uma saúde. Vamos pensar um pouco mais na dieta, na qualidade da alimentação, no sono, no equilíbrio hormonal, no equilíbrio das vitaminas, na atividade física. Você tem que fazer um pix para a longevidade, para a vida com saúde, para aquela longevidade bem, feliz e com autoestima. Eu sou a doutora Celeste Regiane, no quadro Saúde Feminina, para o Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, doutora! E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo um abraço carinhoso para você, que Deus o abençoe grandemente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Nessa semana estamos falando sobre saúde mental, sobre propósito, sobre transformação de vidas. E você é nosso convidado para estar aqui acompanhando essa conversa, porque a nossa convidada é especialista no assunto, a psicóloga a doutora Ana Paula. Vem com a gente nesse bate-papo aqui. Ana Paula, querida, nós já tivemos aqui 2, 3 episódios nessa semana contigo, foi uma maravilha conhecer um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigada por estar compartilhando um pouco das suas histórias, da sua trajetória de vida, falando, sobre saúde mental, sobre suas especializações, e inclusive por falar em especializações, você também estudou EMDR. Conta para o pessoal o que é essa técnica EMDR dentro da psicologia. Bem, EMDR é uma das ferramentas que auxilia a desenvolver mais as nossas capacidades neuronais. Como assim, Ana? Existem alguns aparelhos dos quais a gente atende, mas vai sempre estar estimulando esse desenvolver mais e mais. A gente conscientizar, mas também é uma técnica que auxilia muito nessa questão da ressignificação de traumas. Certo. Eu, Ana Paula, todas as técnicas, tudo que eu estudo, antes eu pratico na minha vida, minha terapia, no meu autocuidado. Então, isso me auxiliou, essa técnica, porque existem outras técnicas relacionadas ao reprocessamento cerebral, qual eu trabalho, principal, que envolve essa questão dessa reaprendizagem. Então, a neurociência. Trabalhamos sim a consciência da dor, mas também trabalhando essa questão, o que é o meu corpo? Quais são as minhas capacidades que eu posso desenvolver para potencializar mais saúde? Muito bom. Mas você não ficou só aí, você gosta de se especializar, né? Você está sempre pesquisando, buscando inovação dentro da sua área e você se tornou uma especialista em finanças. Eu achei muito interessante porque você uniu a saúde emocional à inteligência financeira. Como que crenças limitantes sobre dinheiro podem afetar a nossa autoestima e até os nossos relacionamentos? Será que afeta? Afeta muito. Vamos lá. Dados comprovam que quando se fala sobre dinheiro dentro de uma relação conjugal, geralmente pode acontecer divórcios ou brigas.
A dificuldade de falar sobre dinheiro envolve muitas dores. Crenças limitantes de eu não mereço, de desvalor, até mesmo dores profundas, seja feridas da injustiça, da dor da rejeição, traição. Então, quem nunca já sofreu com a questão financeira? Sim. De sentido, emprestei dinheiro, depois não devolver e ficar com brigas. Então, todas essas questões envolvem também os aspectos emocionais. Então, hoje eu entendo que estudos comprovam, e eu vejo isso muito na prática, que a desordem emocional, ela irá influenciar também nas finanças. Eu tenho um exemplo que eu lembrei agora. Eu tenho uma pessoa em que quando ela brigava com o marido dela, ela pegava o cartão de crédito. A outra, que quando ela estava triste, ela ia comprar comida. Então, quando a gente começa a entender por que eu realizo isso? Por que eu não consigo ter uma reserva? Por que eu não consigo isso? Então, quando a gente começa a trabalhar sobre esses referenciais dos sintomas com as emoções, a gente consegue trazer blindagens. Muito bom. E hoje você fala muito também sobre prosperidade, né, de dentro para fora. O que significa prosperar emocionalmente antes mesmo da prosperidade financeira? Isso para mim refere-se a ter qualidade de vida, reaprender a liberar o tóxico, diminuir os sintomas de ansiedade, fortalecer vínculos consigo mesmo, mas com o meio, ter até mesmo no seu lar. E a prosperidade, ela envolve, sim, também ter oportunidades para viajar, comer, sair. Isso é importante. Então, eu entendo que quando você tem essa questão interna, também potencializa a sua forma de você administrar os seus recursos financeiros. Porque as duas coisas são importantes. Muito bom, muito bom. Você também atua levando saúde emocional para empresas, né? A gente sabe que essa é uma área que necessita bastante também, né? As empresas, agora saiu uma lei, que é a NR1, certo? E muito está se falando sobre isso. A gente vê que está sendo bastante abordado, né, sobre a NR1. Eu queria que você começasse falando um pouquinho hoje sobre o que é essa lei. Primeiro, vamos entender o que é a lei. E daí, no próximo episódio, a gente fala um pouco qual que é a abordagem, né, que um psicólogo pode ter dentro de uma empresa para trazer aí as soluções. Okay. A NR1, ela exige uma implementação da cultura de saúde mental dentro das organizações. Nos últimos 10 anos, ocorreram muitos processos de afastamento devido à saúde mental. Estresse, depressão, principalmente depressão, ansiedade, entre outros transtornos. Então, hoje, dentro das empresas, é importante desenvolver ações que aumentem a qualidade de vida. E essa questão é importante para o empreendedor e também para o colaborador. Por quê? Uma pessoa a qual ela sabe comunicar bem, com assertividade, saber lidar com a raiva, isso traz o quê? Crescimento para a empresa, fortalecimento da produtividade no sentido do desenvolver, mas o fortalecimento até mesmo da saúde. Sim. Na saúde, na questão do desenvolvimento do próprio trabalho pessoal e no grupo. Sim, e o funcionário, né, o colaborador que tem esse cuidado, né, que consegue olhar para ele, ver como que ele está também, e de repente até começar a se cuidar mais, a se tratar, de repente descobre que pode ter solução, né? O que ele está passando. Ele começa a produzir mais, né? A partir do momento também que ele olha para si e ele vê que pode ter uma solução, né? A história pode ser diferente, ele pode até produzir mais, não é mesmo? Sim, a questão é que nós, seres humanos, temos a tendência sempre do desenvolver a autossabotagem, o estresse
aumento maior diante das situações do estresse, dos hormônios de estresse, né? O nível de cortisol aumenta. Então, quando nós temos uma conscientização e o treino prático, né? O treino para desenvolver novos hábitos, impacta a vida pessoal também. Então, ele volta para casa com mais assertividade, aplicando até mesmo. Eu recordo de uma pessoa, de um grupo, eram homens, né, nesse grupo, de uma empresa a qual eu prestei serviço no ano passado, e um dos caras falaram assim: Ana, aquilo que você ensina realmente tem mudança, né? E grata sou de ouvir, e até mesmo de outras pessoas que eu já fiz alguma coisa, me encontrar: Ana, eu nunca esqueço, né, tal coisa, seja no mercado, me recordar. Então, há um impacto também de conscientização na questão dentro do trabalho, mas no impacto na sociedade. Muito bom, muito bom. Ana, nosso episódio de hoje está terminando por aqui. Nós temos mais um episódio, inclusive você trouxe vários materiais para mostrar para a gente aqui, materiais incríveis, livros que você escreveu, não é mesmo? Só que nós vamos mostrar e falar sobre tudo isso, é bastante material, no nosso próximo episódio, pode ser? Sim. Muito obrigada por hoje, muito obrigada. E você que está nos acompanhando, obrigada também que você está conosco. E vamos agora ao nosso quadro Desenvolvimento Humano e Paternidade. Nelson, sabemos que a paternidade tem um impacto relevante na vida dos filhos. Como isso funciona na vida dos filhos já adulto? O que pode impactar lá na frente? A paternidade é um exercício muito relevante, porque através dela é que a pessoa vai se tornar um cidadão, vai se tornar um ser humano pleno. Então, quando a pessoa recebe uma paternidade saudável, incentivadora, amável, também com disciplina, isso vai gerar nela a identidade, a autoimagem, como ela se vê, a autoestima, como ela se valoriza, e vai fazer com que essa criança se torne um adulto saudável. Qualquer deficiência, seja na autoimagem ou seja na autoestima, vai gerar um desequilíbrio e essa pessoa nunca mesmo será plena na sua vida e nunca vai gozar da alegria e da paz que ela gostaria de ter no futuro seu. E isso também influencia também nas decisões que ela vai tomar, seja casamento, seja profissão, seja os relacionamentos. Então, pais que são saudáveis no relacionamento com os filhos, geram filhos saudáveis no relacionamento com os outros, com a sua própria família e com os outros. Por isso a relevância da paternidade na vida de uma criança ser saudável e intensa. Obrigada. Obrigada, Nelson. E o Revista da Tarde de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo um abraço carinhoso para você. Olá, começamos muito bem mais um Revista da Tarde juntinho com você. É muito legal saber que você nos acompanha diariamente aqui na Rede Super, canal 31.1 e também através do nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. Lá você pode ver todas as matérias que você talvez não conseguiu assistir inteira e ainda compartilhar com os seus amigos e familiares. Nessa semana nós estamos conversando com Ana Paula Pellens, ela que é psicóloga e ela veio nos falar sobre saúde mental, sobre propósito, sobre transformação de vida e contar um pouco da sua trajetória. Então, fica com a gente aqui nesse bate-papo. Ana querida, estamos no nosso último episódio dessa semana e está sendo muito legal conhecer um pouquinho da sua história. Eu agradeço mesmo por você compartilhar. Desde o início você compartilhou suas dores, trouxe, né, a forma como você trabalhou suas dores, a forma como você ressignificou, trouxe a importância da psicologia, trouxe a sua trajetória aí, as suas especializações que têm ajudado muitas pessoas, muitas famílias, né? E inclusive agora você também se especializou
na R1N1, que é aquela prática nas empresas, né? E a gente falou um pouquinho sobre a importância desse olhar das instituições para essa questão da saúde mental dos colaboradores. Mas hoje eu gostaria muito que você trouxesse para a gente como que é de forma prática a abordagem, né? Como que é a atuação do psicólogo quando ele chega numa empresa, então, através desse projeto, desse propósito, né, sobre a NR1, que é essa lei aí que agora é obrigatório nas empresas. Bem, a primeira coisa é necessário, a gente faz uma entrevista, tal, tem uma avaliação diagnóstica para identificar os riscos psicossociais. Então, isso é importante. Então, após ter essa avaliação, nós temos, então, uma implementação de um programa de saúde que visa como cada pessoa, assim como na psicoterapia, cada pessoa é única. Então, cada empresa também tem a sua singularidade. Então, é desenvolvido um projeto personalizado para a empresa. Eu, Ana Paula, trabalho dessa forma, após essa avaliação. E com este trabalho, então, vamos trabalhar o que está faltando, precisamos trabalhar um pouco mais sobre a questão da comunicação, diminuir o estresse, e assim vamos construindo o projeto, que visa todo mês, que trabalha a psicoeducação. O que é a psicoeducação? Uma palestra, ela traz informações, mas um acompanhamento, ele pode trazer o quê? A mudança, ter ali um profissional acompanhando, que seja através de ações pontuais dentro da empresa mensal, para trazer essa questão de saúde, alinhando diante com os valores da empresa, a questão até mesmo os horários, para potencializar, onde que temos a questão assim, desse desenvolver prático da saúde. E eu, Ana, trabalho muito nessa questão personalizada. Eu gosto muito de construir. E eu vejo também essa questão assim de construir e ser personalizado, porque isso vai representar muito mais a empresa e potencializando a sua saúde com um impacto geracional, no sentido assim, que aquela mudança pode trazer uma mudança para os outros anos, tendo atitudes práticas. E falo assim porque tem uma empresa especial que no ano passado eu apliquei ações de saúde mental dentro da empresa. E foi tão lindo que no final do ano essa empreendedora me procurou e falou assim: Ana, houve mudança de conscientizações na equipe. Uau. E agora nós vamos criar novos projetos porque houve essa abertura de se reaprender. Então, quando nós saímos de um ciclo de rigidez, nós podemos potencializar desenvolvimentos das competências. Então, dentro da empresa, é realizada uma avaliação até mesmo, dentro das potências dos seus funcionários, aquilo que podemos ainda desenvolver com o aspecto de ações, projetos para potencializar saúde. Como eu repeti 2 vezes, é porque o potencializar duplo, ele, olha, vem a prosperidade de dentro para fora mais e mais. Importante e necessário tudo isso. Ana, inclusive você tem muitos materiais que você desenvolveu. Eu queria que você contasse um pouquinho aí para o pessoal que está nos assistindo. Você trouxe vários livros, várias obras aqui que você é autora, né? Conta pra gente, vamos mostrar aí. Vamos mostrar tudo que você trouxe. Eu gosto de estudar. Estudar para mim, desenvolvimento humano, é uma das coisas. E aí eu tive as oportunidades de quebrar paradigmas, porque eu falei, jamais vou escrever, não é para mim. Então, juntamente com outros colegas psicólogas, nós escrevemos livros. Então, aqui, este é um livro que trabalha muito essa questão da psicoeducação, são exercícios práticos. Psicodesafios. Interessante. São exercícios diários que você pode realizar. Deixa eu ir mostrando para a câmera aqui. Só mostrar mais de perto aqui, olha só, interessante. Então, esse aqui eu tenho um carinho muito especial, que são metáforas. Porque as histórias conectam e mudam. Todos nós temos uma história. Então, falar assim, eu tô com dor de cabeça, como eu tratar? Essa forma, assim, nem. Agora, se eu falar de uma outra forma, né? Olha, aconteceu isso, e essa situação gerou. Então, aqui são metáforas
reais que falam sobre a importância de saúde. Eu gosto muito e falo sobre os sentimentos. Nem sempre nós temos a possibilidade de expressar os sentimentos. Na verdade, a gente expressa constante, mas são poucas pessoas que sabem expressar, digamos, falando, eu sinto isso. Então, cada material, são aqui. vários que eu tenho. Tem formas e formas de expressar, então. Todos os materiais, eles visam a questão do quê? Do desenvolvimento. Psicologia, técnicas que envolvem as mudanças. E esses daqui... Olha que lindo esse caderno da gratidão, maravilhoso. Gostei de todos, mas esse caderno da gratidão me chamou muita atenção, porque eu pratico a gratidão, então... E gosto de ajudar as amigas a praticar a gratidão e dá muito resultado. Sim, libera ocitocina e além disso... Sobre o perdão, interessante, olha, vamos mostrar aqui porque cada um é importante. E esse daqui sobre autoestima, olha, é uma obra melhor que a outra, hein? São vários exercícios para praticar no dia a dia, então fala sobre isso. Trabalhando melhorando a autoestima. E aqui também tem exercícios, por quê? Aqui são pequenos exercícios, aqui é um jogo, né? Joguinho, que tipo visa ao despertar a produtividade. São cartas, cartõezinhos. Isso, como aqui um exemplo. Aqui é focado para a ansiedade. Então, sempre tem um conteúdo que visa uma ação. Então, todos os trabalhos, esses são alguns, mas também na modalidade online, eu criei cursos aprendendo a lidar com a raiva, a questão das finanças, como você romper as crenças limitantes para potencializar mais saúde. Mas todos os meus estudos envolvem psicologia, atitudes práticas, neurociência e também outras ações que potencializam o bem-estar. Eu gosto de estudar, mas eu vejo assim, nós precisamos trazer esse treino para o aqui e agora. Sim, sim, sim. Não adianta guardar todo o conhecimento para si, né? Precisa dividir a graça. É por essa razão que eu tenho me posicionado hoje a ser um instrumento nas vidas das pessoas para potencializar a saúde, reaprender a viver, a conquistar a autoconfiança, a melhorar a auto-performance. Maravilhoso. E é por isso que também, né, você como estudiosa, especialista, né, em saúde mental, você vai ter um quadro conosco aqui em poucos dias, em breve. Essa é a notícia, gente. A Ana Paula, que é psicóloga, vai ter um quadro com a gente, um quadro semanal aqui falando de saúde mental, não é mesmo, Ana? Sim. Vai ser muita bênção, vai ser muito bom tê-la aqui conosco semanalmente, né? Trazendo aí esse assunto, falando sobre saúde mental. E a intenção é essa, de lançar sementes para trazer conscientizações e mudanças. Amém. As palavras, elas trazem vida ou morte. E queremos trazer palavras para esse despertar da vida, né? Começar agora. Você já agradeceu pelo seu dia? Você já desenvolveu, viu as belezas que há no seu nome? A beleza no sentido, muitas vezes as pessoas não vê o valor do seu nome, né? A importância, a riqueza que ela já tem em si. Então, essa questão de se reconectar para potencializar mais saúde, autoconfiança, melhora dos relacionamentos, essa é a minha intenção de estar somando aqui. Muito bom, muito obrigada, Ana, por esse tempo conosco aqui durante toda essa semana, aqui no Revista da Tarde. E estamos ansiosos para veicular aqui o seu quadro, né, que será Minuto Saúde Emocional. É isso? É. Vai ser maravilhoso. Muito obrigada, que Deus continue te usando, te abençoando e levando muita transformação para a vida de muita gente. Sucesso. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Sempre é bom estar aqui com vocês. Que bom. É isso, e o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas agora você fica com o quadro Fala, Doutora. Obstrução nasal crônica. Quais as causas e como tratar? A obstrução nasal crônica pode ser causada por rinite, sinusite, desvio de septo, hipertrofia de cornetos nasais, pólipos e outras inflamações. O tratamento pode incluir medicamentos ou até uma cirurgia que é relativamente simples. Ignorar o problema afeta o sono, o humor
e até a oxigenação do corpo. Não se acostume com este desconforto. Procure um otorrino de sua confiança e respire melhor. Aqui foi a doutora Gemi Mirata no quadro Fala Doutora para o Revista da Tarde. Obrigada, doutora. E o Revista da Tarde termina agora, mas estou com você de novo na semana que vem, trazendo mais um assunto relevante para inspirar você na nossa série aqui, Revista da Tarde, com Clarice Fogaça. Um abraço carinhoso.